Olá, donos e donas de empresas. Eu sou Ronan Delfim, estamos começando mais um episódio de O Dono Cast e hoje a gente vai falar do legado do líder, família, propósito, como ter um negócio de sucesso. E eu já quero te provocar aqui para você que está nos assistindo. É possível ser considerado um empreendedor sem ter uma empresa? Claro que é. E hoje a gente está recebendo o pastor Felipe Rosa. Ele é cristão, casado, pai de 5. Ele é ítalo-brasileiro, teólogo, pastor, fundador da rede Atitude. Ele é legendário 17.289 e diretor do Legendários aqui no leste de Minas. Pastor, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença aí. E eu já queria que o senhor já começasse falando assim um pouquinho de como que começou sua história com o Legendários e o que é o Legendários, pastor, por favor. Então, um prazer estar aqui, uma honra para mim, Ronan, estar aqui conversando com você. E o Legendário, assim, ele representa muito para mim, né? Porque ele veio numa hora na minha vida muito difícil. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. E a gente vai falar um pouquinho o que é o Legendário. As pessoas vão entender, quem não conhece, mais um pouquinho para frente, né? Mas o Legendário, ele nasceu lá na Guatemala em 2015. Começou como um programa de uma igreja local, que é uma igreja bem grande lá na Guatemala, que é a Casa de Deus, né? Do Cash Luna. E se tornou um programa global. Hoje o Legendário está em 20 países, né? Praticamente 20 países. Mês que vem eu tô indo lá para o Japão para ser pioneiro lá, um dos pioneiros da pista lá no Japão, né? Que da massa. nosso track lá no Japão. E o Legendário é um programa voltado para o homem, mas que atinge toda a família, né? Que ajuda o homem a reconfigurar e ativar algumas áreas da vida dele, que não foram tratadas. É algo muito assim espiritual, mas tem também essa parte física também, né, que é o track, né? E assim, como que começou lá na Guatemala? Começou com o pastor Chepe Putz. Ele era um grande empreendedor lá, né? Engenheiro agrônomo de uma família também de muito sucesso financeiro. E também ele tinha uma grande empresa lá de publicidade, propaganda. E ele é muito criativo, pastor Chepe. Então, ele fez esse programa com os princípios da palavra de Deus, do reino de Deus, para trazer o homem de volta, né? Aquele herói anônimo, né? O homem sendo aquele cara que é um protagonista, que é alguém que não deixa um peso para sua família carregar, né? Que é aquele cara que faz com que a sua família atinja níveis mais altos, tanto espirituais como financeiros. Então, começou ali, só que assim, foi tão bom que foi para os Estados Unidos, foi expandindo para outros países, né? E em 2018 chegou no Brasil. Eu estava lá na Guatemala em 2018 e estava abrindo a pista aqui no Brasil. E eu conheci os Legendários lá. E uma coisa que me chamou muita atenção, Ronan, lá, que eu vi os Legendários assim, vi que Legendários chegando de bicicleta na igreja e outros chegando de carros de luxo e todos eles servindo ali no estacionamento, ajudando as pessoas ali. Eu falei, esse negócio é muito doido, tem uns homens aqui, diferentes tipos, diferentes classes sociais, juntos, no mesmo propósito. Eu fiquei muito impactado de ver aquilo ali, aqueles homens, né? Só que eu pensei assim, será que esse negócio aí, escoteiro gospel, o que é esse negócio aí? Tá meio estranho. Só que eu falei, eu vou, né, para experimentar. E quando eu fui, eu achei que eu ia, tipo assim, eu já era um pastor, né? Já tinha 4 filhos, tinha um casamento muito bom, que eu achava que estava muito bom, né? Ô, pastor. Só que aí lá eu vi que eu precisava mudar muita coisa na minha casa. Eu achava que estava tudo maravilhoso, tudo perfeito. E aí, quando eu fui, assim, Deus mudou muito minha rota, porque eu era assim, você falou de ser um empreendedor, ser uma empresa, né? Eu estava num empreendimento muito grande na igreja, né? Como assim, alguém querendo crescer, levar pessoas até Cristo. Só que assim, eu estava fazendo algo bom, mas de uma forma, às vezes, que não era muito legal, né? Por quê? Porque eu chegava, às vezes, 7 horas da manhã na igreja, saía meia-noite, 11 horas da noite, e minha família ficando em segundo plano.
E o senhor tinha me contado, só rapidinho aqui para a gente entender, que o senhor tinha me contado aqui nos bastidores que o senhor nunca tinha pensado em ser pastor, não queria ser pastor, e também essa parte de assumir a diretoria de um legendário aqui na região também não era seus planos, é isso? É verdade. Eu, assim, a última coisa que eu queria ser na vida era pastor, porque meu pai era pastor, a gente passou muita dificuldade, às vezes mudava de cidade, estava num lugar agora, você vai ser transferido para outro lugar. Eu perdia meus amigos, também muito problema financeiro, né? Muita luta financeira. Eu falava assim, quero ser um empresário, quero ser um médico, quero ser um jogador de futebol, qualquer coisa, menos pastor. Uhum. E só que eu comecei a cuidar de pessoas na igreja e as pessoas falavam, você tem vocação, falava assim, não, sai fora, não quero isso não, quero pra minha vida isso não. E como é que você virou diretor do Legendários? E aí, com o tempo, eu virei pastor, né? Depois de muitos anos, aí eu fui no top, fui levando as pessoas até Belo Horizonte, onde tinha mais próximo. E eu vi a transformação das pessoas, comecei a servir na pista. E aí outros legendários falaram assim, você é um líder, cara, do movimento, você precisa liderar lá na sua cidade. Aí a gente começou a oração, no começo não era fácil. Eram só 3 que iriam ali na nossa reunião, a gente orava, tal, 3, 4, foi devagarzinho, e depois a gente se tornou 12 legendários, 15, e fomos crescendo. E com o tempo, foi surgindo o líder, né? Foi nascendo uma liderança. Eu tava liderando sem querer liderar. E aí as pessoas, próprios legendários, começaram a me reconhecer como um líder, e até o pessoal lá de Belo Horizonte falava, ó, Pastor Felipe, você tem que abrir sua pista lá em Patinga. Eu falava assim, não, pra quê? Eu trago o pessoal aqui. Só que aí eu ficava aquela luta por vaga, né? Sabe como é que é difícil as vagas no legendário? 5, 10 minutos acabava e eu tava lá ligando pra eles. Não, cara, você tem que colocar esses caras aqui. Eu tenho que levar 3 caras aqui de Patinga. Por favor, me ajuda. E aquela insistência, ele fala assim, não dá mais pra ficar conseguindo vaga pra você. Você tem que ter a sua pista lá. Vai viver, né? A sua galera... busca o pessoal lá da sua cidade, e aí com o tempo não teve jeito, a gente teve que começar aqui em Patinga, não foi fácil, foi bem difícil, foi muita luta. 2023 a gente apanhou bastante para começar essa pista, e em janeiro e fevereiro do ano passado, de 2024, a gente conseguiu montar a pista, foi homologada depois em março, e em junho a gente teve nosso primeiro top aqui, que foi um sucesso, foi muito bom. O foco nosso é realmente o Legendário 01, né, que é Jesus Cristo, e também a vida daqueles homens que estão indo ali, que não são legendários ainda, que estão indo querendo uma experiência. Então a gente se prepara para essa experiência, porque não é uma experiência natural, uma experiência espiritual. Então a gente tem que se preparar de forma espiritual, mas também a gente tem um preparo também profissional, e um preparo físico também, que a gente faz, né, com os legendários, para estar ali trabalhando, porque a gente vai para trabalhar, né? A gente não vai para curtir uma caminhada. Vai para servir, né, pastor? Eu acho bonito demais essa palavra, servir, a gente fala até assim, ir para servir, até para servir agora tá difícil. É mesmo? A gente teve 550 homens inscritos para servir no último top, e a gente levou 230. Então a gente foi praticamente assim... A gente teve que deixar de fora 300 homens, e vários assim que tinha capacidade, que tinha toda a condição de ir, né? Vários deles, mas a gente teve que fazer uma escolha aí desses homens para levar. Então até para servir tá tendo uma procura muito grande, entendeu? Deixa eu só tentar resgatar e trazer aqui para o mundo dos negócios. A questão da escassez, isso a gente sempre dá dica. Provocar escassez, acaba rápido, muita gente inscrita, são poucas vagas, isso a gente sempre dá de dica para os nossos clientes lá na consultoria. Isso aí que o senhor falou, ter um propósito forte e não cair, eu vou usar a palavra tentação, não cair na tentação de abrir mais vagas porque tem muita demanda, né? Porque pode perder o controle. Uma outra coisa que o crescimento sustentável, que a gente chama. Exatamente, um crescimento sustentável, organizado, é de todo mundo. Eu tenho vários amigos, familiares que já participaram, que são legendários, e eles ficam impressionados com a organização. Muito horário, tudo no horário, tudo direitinho, cada detalhe pensado, tem um momento disso, um momento daquilo, e tudo, né?
Eu assisti o culto da chegada dos legendários agora. Ah, que legal. Luzes, música, Foi muito louvor, fogo, toda uma emoção, presença da família. Então tem toda uma pegada emocional também, né? Uma carga emocional. Eu não vou expor a pessoa aqui porque ela me contou, mas enfim, um amigão meu que participou agora no último top falou que do nada ele estava lá no culto, lá para receber os novos legendários. Ele era um novo legendário, ele tinha acabado de participar do top. E veio o legendário e entregou a filhinha dele de 1 aninho na mão dele, no colo dele. Diz ele que assim... Desmontou, né? Desmontou. Então, gente, olha... E às vezes nem é uma coisa combinada isso, não. É coisa que Deus faz mesmo, sabe? Eu vou chegar nisso. Então, primeiro de tudo, que eu acho que é um diferencial do Legendários, um propósito forte. Isso. Um propósito que atende uma grande necessidade da sociedade hoje, que é o resgate do homem, aquela questão, a experiência com Deus e tudo, tá? Então, um propósito forte, escassez, responsabilidade, organização, uma pegada emocional e, como eu te falei, eu também sou cristão, o dedo e a presença de Deus o tempo todo, cuidando dos detalhes, né, pastor? Exatamente. Às vezes tem coisas assim que a gente vê assim, a gente nem acredita, sabe? São coisas que igual aconteceu nesse último top de outubro, né? A gente vivenciou muitas curas físicas. Eu sei que muita gente não acredita, mas quando a gente vê com os nossos olhos, até as pessoas mais conservadoras, mais tradicionais, elas acreditam, entendeu? Pessoas que estavam... os nossos médicos lá que ficam... né, pessoa que é mais cética tal, que fica meio doida com essa questão. Porque pessoa que tá lá assim, ela chegou lá, tinha um cara que veio de Manaus pro top, um empresário, e ele não tinha contado para a família que ele estava com câncer. E aí ele estava lá no top e Deus usou uma pessoa para falar com ele, ó, Deus está te curando de uma doença que você está. E ele não tinha contado para ninguém. Aí tinha todos os exames e tal, e depois ele refez. Ele voltou e refez e ele não tinha mais nada. Então, assim, são coisas que acontecem que são espirituais e que às vezes as pessoas não sabem que são espirituais. Elas veem no vídeo, o que elas veem no vídeo, às vezes, é os homens andando, essas coisas assim, né? E ali é só uma estratégia para chegar no espiritual. Então... E quem é ateu pode participar? Pode sim. Pode? Qualquer homem pode participar. Eu costumo dizer que o Legendário, a gente quer que todos os homens participem, né? Ele não é para qualquer homem, assim, não vou dizer assim. Tem cara que fala assim, eu nunca vou nesse negócio. A gente fala, tudo bem. Eu não gosto de ficar assim, sabe? Você tem que ir. Existe muito extremismo, né? Fala assim, você tem que ir pra você... Tem cara que fala assim, até assim, eu só virei homem por causa do Legendário, não sei o que lá. É muito extremismo. Eu não acredito que você tem que ir no sentido assim, você impor pra alguém ir. Mas o que eu falo é o seguinte, vá, experimente, você vai gostar, eu tenho certeza que algo vai acontecer com você. Por exemplo, quando a gente chegou com o movimento, a gente falava muito assim, porque chamava REC antes, né? Que é Desafio Extremo de Caráter, no espanhol. É Reto Extremo de Caráter. Então, o nome do top tinha um nome diferente. E aí a pessoa falava assim, mas meu caráter, eu já sou uma pessoa de bom caráter, não preciso nesse negócio. Aí a gente falava, mas vai para você viver a experiência? Não, eu já tenho bom caráter, não preciso disso. Assim, não, com certeza vai ter alguma coisa que você vai tirar proveito. Aí eu falava com a pessoa. Então, tem que tomar cuidado, às vezes, com extremos, né? Porque, às vezes, você pode afastar as pessoas em vez de aproximar elas do movimento. E só que, como é um movimento, assim, muito apaixonante, as pessoas recebem algo muito de Deus e não é nada, assim, que as pessoas falam na internet, pessoas que não conhecem, né? Que é seita, que é uma lavagem cerebral, não tem nada disso. É algo muito natural, é algo muito bom. Mas é uma estratégia, né? Existe uma estratégia ali, existe uma inteligência que Deus deu para o pastor Tchep de fazer toda a estratégia do top. E é claro que mudou muita coisa de 2015 para cá, muita coisa melhorou, né? Mas a gente sabe que tudo que está por trás é Deus, é o espiritual,
mas que tem também uma estratégia de ter, né, as palestras, elas vão acontecendo, né, algumas palavras específicas. Então, tudo ali é um processo. São 4 dias, né, quinta-feira até o domingo, e cada dia tem um processo diferente na vida daquele homem que está ali, né? Entendi. Até ele se tornar um legendário. Então, a pessoa precisa ir e experimentar e ir. Eu, por exemplo, eu já vi no top, agora a gente teve um cara que, o cara é, tipo assim, um empresário de muito sucesso, e ele elogiou e falou muito bem do Legendário nas redes sociais dele e tal, e tinha um cara lá que tinha acabado de sair do presídio. Ele tinha acabado de sair do presídio, foi liberado agora, e a família pagou para ele. Eles já sabiam que ele iam sair na data antes do top, e pagou para ele. A gente nem sabia, a gente ficou sabendo depois que ele contou, né, no testemunho dele, ele contou. Então, assim, homens diferentes, tem homens que tem muito dinheiro, cara muito famoso, e tem cara desconhecido, tem menino de 18 anos indo e homem de 70 anos, então assim, diferente, mas todos eles vivem uma experiência diferente. Entendi. Então, eu costumo dizer, você tem que viver sua experiência. Onde que é a montanha? Como que é a montanha? Cada um vai ter uma montanha, sabe? Entendi. Uma montanha pessoal de cada um. Quando eu fui, Ronan, eu tinha... foi em 2019, 6 anos atrás, eu já tinha muitos anos de casado, tinha 12 anos de casado, eu já tinha filhos, né? Já tinha 4 filhos, eu já era pastor, já tinha um estudo, tudo, e assim, eu vou te dizer, assim, confessar aqui, né? Eu tava, assim, perdendo minha família. Por quê? Por causa do empreendimento que é a igreja. Que a igreja é um organismo orgânico, né? A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. E ela se move. Tem alguns lugares que a igreja não tem templo, não tem auditório, e ela existe, né? Tem lugares que tem perseguição, que as pessoas são perseguidas, países às vezes comunistas ou países extremistas religiosos. Mas a igreja existe e ela é atuante. Mas a igreja também, ela também é um empreendimento do reino de Deus. Porque você está ali e você está empreendendo. Igual agora a gente está ali com pedreiros pintando, a gente vai fazer jiu-jitsu, vai ter dança, a gente tem já a escola de música. E aí a gente está fazendo um projeto, né? A gente já teve creche, teve projeto social e agora a gente está retomando, vamos ter esse projeto novamente para também ajudar nas áreas que às vezes a prefeitura, o governo não consegue chegar, né? Que é o coração das pessoas e ajudando as pessoas a terem um novo futuro, né? Um futuro diferente do que aquilo que foi imposto para elas ali naquele ambiente, tentando dar um ambiente melhor para as pessoas. Então... toda essa questão que a igreja faz é empreender. A gente está ali o tempo todo empreendendo. Só que, o que acontece? É o que você falou aí. Você falou da sua esposa com o contrato que vocês têm, né? Tudo que é extremo é perigoso. Até o cara tá ali na igreja. Tem cara que... a nossa igreja, a gente tem um culto só terça e outro domingo. Tem igreja que tem culto todo dia. Né? Não tô criticando, mas assim... E aí, qual o dia que você vai dar para sua família? Qual o dia que você vai sair com a sua família? Você vai num cinema com a sua esposa? Você vai sair para comer uma pizza com seus filhos? Vai num parque Ipanema? Vai passear na cachoeira? Qual dia? Todo dia você tem atividade e aquele ativismo religioso, ele pode destruir também a família. Como muitos filhos de pastores não querem saber de igreja mais, não querem saber. Eu mesmo... acontece isso? Eu sou filho de pastor. A última coisa que eu queria ser na vida era pastor. Eu falava assim, eu vou ser empresário... porque eu passo muita dificuldade, às vezes fala assim, pastor é tudo ladrão, tudo rico, mas não é o caso de 99%. Então, assim, a gente passava muita luta na minha casa, muita dificuldade, e eu falava assim, eu nunca vou ser pastor na minha vida, eu quero ter dinheiro, eu quero ajudar outros pastores, mas isso é a última coisa que eu quero ser na minha vida, porque pastor não tem tempo para filho, não tem tempo para família, só fica na igreja, só fica visitando pessoas, em hospital, viajando, fala assim, eu não quero isso para minha vida. Só que assim, quando Deus chama, não tem jeito. Tem jeito. Aí Deus me chamou e eu fiz comunicação social, tava fazendo direito, eu queria fazer concurso público, queria ter empresa também, eu não queria ser pastor. Mas quando Deus chama, não tem jeito. Aí Deus me chamou
E aí eu fui fazer seminário nos Estados Unidos, fui fazer faculdade nos Estados Unidos, né, para me tornar um pastor assim com excelência, estudei, fiz tudo. E eu também jamais imaginava que eu ia ser diretor dos Legendários também. Tava quietinho lá, já tinha muita coisa para fazer, sabe? Eu não queria mais uma coisa para fazer. Minha esposa fala assim: você fica só inventando. Você já tá cheio de coisa que você tá inventando. Mas é quando Deus manda a gente fazer, a gente tem que fazer. E aí o que acontece? Eu tava indo para a igreja às vezes 7 horas da manhã, levava meus filhos na escola, ia para a igreja 7 horas da manhã. E às vezes saía 11 horas da noite, 11h30 da noite. E minha família tava ficando para trás. Eu tava perdendo, sabe, o brilho do olhar do seu filho. Eu não tava nem vendo meus filhos às vezes. Eu não tava vendo minha esposa. Eu tive um burnout em 2019. É mesmo? Antes do Legendário. Então, assim, uma semana antes do Legendário, eu tava com um burnout. Eu tava com, assim, um problema intestinal que eu não resolvia, mas era tudo estresse, sabe? Não conseguia resolver. E aí eu fui pra montanha e eu tive que tomar uma decisão radical, voltar pra minha família. E Deus falou comigo: fica em casa. E foi no final de 2019, depois veio a pandemia. E aí a gente foi pra morar na Itália, fui morar no meio de uma montanha, uma cidadezinha mais barata de custo de vida. Pra você ter ideia, eu tava trabalhando há 6 anos na igreja, eu tinha tirado 40 dias de férias. Em 6 anos, 40 dias? Em 6 anos eu tinha, tipo assim, 4 meses que eu tinha de férias, assim, que eu podia tirar, e eu pedi licença para a igreja me abençoou, né, com as férias, eu fui com a minha família. Aí veio a pandemia, a gente teve um tempo muito gostoso dentro de casa. Mas assim, toda vez que eu vou para a montanha, Ronan, é a mesma coisa que Deus me fala: cuidado, né? Você está acelerando demais no empreendimento, em tudo, e está esquecendo um pouco da questão da família. Então, isso é muito... uma das coisas mais lindas do Legendário, é essa questão do cara prestar mais atenção. Porque passa muito rápido a infância dos nossos filhos, né? Casamento é uma coisa que você tem que cuidar, é como um jardim. Se você deixar um jardim ali um mês sem podar a grama, numa chuva, vai crescer mato, né? As flores vão ficar feias, vão virar... O que era lindo vai se tornar algo abandonado. Então, casamento é a mesma coisa. Tem que cultivar, tem que estar ali podando, tem que estar ali regando o amor, né? E o amor é uma escolha diária, né? Pastor, e a gente fala muito sobre isso no Legendário. Vou até te interromper aí. Aqui, né? Isso aí, mas eu vou te interromper aqui, porque tem muito a ver a sua história com a história de empreendedores mesmo. Porque, por exemplo, o Mário Sérgio Cortella, educador, filósofo e tudo, ele, num livro dele que chama Por que Fazemos o que Fazemos, ele colocou lá um estudo mostrando que 60% de tudo que vai acontecer na sua carreira, profissional ou empreendedora, é fruto daquilo que você planejou. 40% é consequência daquilo que você executou, mas não planejou. E aí, o senhor citou aí, como é que o senhor virou pastor, como é que o senhor virou legendário, nada tava... O senhor tinha falado: eu não quero virar pastor, não quero ser pastor, e o Legendários também apareceu na sua vida assim, e você acabou seguindo. É muito parecido com a minha história como empreendedor também. Eu acho que tudo começa com um propósito forte. Eu tenho um meu irmão mais novo, o Fabiano, o Bião, a gente chama ele de Bião. Quis Deus que ele nascesse no mesmo dia que eu, só que 4 anos depois. Olha. Eu sou de 5 de maio de 1978, ele é de 5 de maio de 1982. Olha aí. E ele nasceu com deficiência mental. De leve a moderada, eu costumo falar que a dele é de leve a moderada, a minha é grave, sabe? Para fazer as coisas que a gente faz aí como empreendedor, não pode ser muito normal, né? E aí, quando eu tava para escolher o que eu ia ser quando crescer, e meu pai foi dono de um supermercado pequenininho lá em Timóteo por 49 anos. Olha aí. Aí eu falava assim: eu não quero fazer administração. Tinha uma pressão da família, uma certa pressão, não do meu pai e da minha mãe, mas assim, da sociedade. Ronan, é claro que você vai fazer administração de empresa e vai seguir os passos do seu pai, vai ajudá-lo no supermercado, né? E aquela ideia não batia muito. Eu não me tentava muito seguir esses passos e tudo. Aí o Fabiano, meu irmão, começou a fazer tratamento com terapia ocupacional. Eu escolhi, na época de escolher uma profissão, pra gente da família foi a época que ele mais melhorou.
Olha. E aí eu fui conhecer a profissão, apaixonei pela profissão, fiz faculdade de terapia ocupacional, sou formado em terapia ocupacional. Durante 16 anos atendi crianças com atraso de desenvolvimento. Já tive uma ONG, depois eu quero até compartilhar essa minha experiência com o senhor aqui, pastor, da minha ONG, porque no Brasil, legal, pastor, até ajudar é difícil, né? É verdade. Nós vamos conversar sobre isso. E aí, como é que eu virei empreendedor e consultor de empresas? Eu montei uma clínica com a ajuda da minha mãe, ajuda financeira, e ela virou minha sócia, administrava a clínica para mim. Minha mãe foi minha primeira sócia. Olha. E com muito apoio do meu pai também e tudo. E aí, de acordo com o que eu estava fazendo lá na minha clínica e que ela estava dando certo enquanto empresa, os meus amigos e conhecidos que nem tinham clínica começaram a me chamar para na empresa deles, falar o que eu estava fazendo na minha que estava dando tão certo. Na hora que eu assustei, eu estava ficando mais tempo na empresa dos outros do que na minha. Estava gostando muito de ajudar outros empreendedores e já estava como sócio em 3 outras empresas. Então, foi assim que eu virei empreendedor, não planejei. Confesso, acho que eu nunca falei isso aqui. Eu não gostava de ser chamado de consultor, porque eu tinha tido péssimas experiências com consultor que nunca tinha tido empresa, ia lá na minha empresa e eu pagava caro e não gerava nenhum resultado. Então, quando os meus amigos falavam assim, esse aqui é meu consultor, eu falava, não, velho, fala que eu sou seu amigo, que eu tô te ajudando. Eu não gostava de ser chamado de consultor, eu tinha esse preconceito. E hoje, eu e a minha esposa, nós somos donos da franquia Tutorianos, franquia para consultores que mais cresce no Brasil. Em 2024, a gente ganhou a chancela do Pequenas Empresas Grandes Negócios como uma das melhores franquias do Brasil. A gente virou franquia em 2020. Em 2024, a gente ganhou como uma das melhores franquias do Brasil pelo Pequenas Empresas Grandes Negócios. Olha aí. E agora, semana passada, a gente foi contemplado com o selo de excelência da ABF, que é a Associação Brasileira de Franchise, que no mundo da franquia, conseguir esse selo é como se a gente tivesse ganhado o Campeonato Brasileiro de Futebol, sabe? Nossa. Então, assim, e o propósito começou lá em ajudar meu irmão. Tá vendo? Conheci através do meu irmão. A terapia ocupacional é uma profissão que eu tenho muito orgulho. Eu sou terapeuta ocupacional até hoje, não atuo clinicamente, mas eu pago o Conselho Regional de Terapia Ocupacional e tudo. Mas começou com o propósito de ajudar o meu irmão. E hoje eu uso meu conhecimento como terapeuta ocupacional, mestrado em administração e várias experiências que eu tenho para ajudar outros empreendedores. Mas não estava nos meus planos. Olha que doideira. Que você construiu. A gente fala da lei do retorno, né? Ou a lei da semeadura. Quando a gente, no caso seu, você foi generoso, ajudou, né? Alguém, foi solidário, e isso retorna para você como uma forma de bênção também financeira. Porque a Bíblia diz que quando a gente abençoa alguém assim com a bênção espiritual, isso retorna em bênção financeira para nossa vida. Então foi isso que aconteceu, né? E da mesma forma é o que aconteceu com a gente, assim. A gente começou, né? Eu comecei ajudando em muita coisa na igreja, falava assim, não, pastor não, só que quando eu vi, eu já estava tipo, ajudando pessoas, pastoreando pessoas, cuidando de gente. Falei assim, não tem jeito, eu tô cuidando de gente, agora não tem jeito, né? Então é isso, e no Legendário a gente tá fazendo a mesma coisa, assim, eu falo assim, sou diretor, não sou seu pastor, calma aí, mas aí vem o pessoal, eu preciso de oração por isso, aquilo. Eu falo assim, tá bom, vamos lá. Não tem como você negar a ajuda das pessoas, né? E foi o que aconteceu agora com essa questão da tragédia, né? Não sei se muita gente ficou sabendo, né? A questão lá que a gente ajudou muita gente aqui em Patinga, né? A questão das casas. Vou só explicar, porque graças a Deus e há muito trabalho, ainda mais do pessoal da ME aqui, que é o nosso parceiro do estúdio aqui, o nosso podcast já está chegando Brasil afora, até fora do Brasil, sabe? Tem gente na Nova Zelândia ouvindo, Inglaterra, Estados Unidos e tudo. Recentemente, pessoal, em janeiro desse ano de 2025, teve muita chuva aqui em Patinga, que é a cidade onde a gente está gravando aqui hoje, e casas desabaram, teve muita tragédia por causa de chuva, e aí o Legendário se fez presente. É verdade. Então, o nosso primeiro foco, igual eu te falei, né? Nosso foco não é a questão de
de solidariedade, não que isso não seja um dos princípios do legendário, né? Uhum. Porque até a palavra legendário tem a palavra dar, né? Legendário. E a Olha. Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Jesus falou isso, né? Então a gente tem isso como princípio, né? Da solidariedade, da generosidade, da honra. Só abrindo um parênteses aqui, o pessoal, eles brincam muito essa questão do AU, né? AU. AU significa amor, honra e unidade. Já tô sabendo. Então, os nossos princípios é isso. Não é Raul, tem gente que fica zombando isso, mas é algo muito forte isso, né? E aí, a gente, em 2023, janeiro de 2023, teve uma tragédia em Jaguaraçu, aqui perto, que o rio subiu mais de 200 metros. Foi, assim, uma tragédia muito terrível lá, uma cidade pequena. A gente tinha 12 legendários só, mas a gente foi para lá. Levamos caminhonete de comida, ajudamos algumas casas, só que a gente era só 12. A gente fez um trabalho lá, foi de um dia inteiro, foi de manhã até a noite, a gente ficou lá, fizemos um trabalho de um dia. Aí o ano passado tivemos a tragédia aqui em Coronel Fabriciano também, que deu uma chuva muito forte antes do Natal. A gente ficou 3 dias trabalhando, a gente limpou umas 4, 5 igrejas, limpamos várias casas, a gente distribuiu mais de 60 colchões, distribuímos assim... tonelada de alimento, a gente distribuiu muito alimento, e a gente fez um trabalho muito legal lá. Mas a gente mal sabia que era só um treinamento para o que viria, né? A gente foi treinado lá em Fabriciano com uma equipe menor, 3 dias, e aqui, quando aconteceu a tragédia aqui, foi de um sábado para domingo, e eu lembro assim, nitidamente, foi em janeiro, né? Que eu acordei para ir para a igreja domingo de manhã, né? Para o culto de manhã, era umas 8 horas da manhã e um monte de legendário mandando mensagem para mim, me ligando. Pastor, vamos para a rua, não sei o que lá. E quando eu vi, no nosso grupo já tinha um monte de legendário com a farda, sem eu convocar, sem nada. Foi uma coisa muito espontânea. Que legal. Eles já estavam com a farda, com o boné, já ajudando as pessoas ali no Canaã, né? Naquela avenida ali, ajudando alguns comerciantes ali que são donos de imóveis ali, de comércio ali, que são legendários também. Então, eles falam, gente, preciso aqui, socorro, olha como é que tá meu comércio. Aí mandaram no grupo e eles foram para lá, para esses lugares. Então, no domingo, inicialmente, a gente começou a limpar esses lugares. Depois, a gente foi para aquela rua que desmoronou muitas casas ali. A gente ajudou os bombeiros até a tirar corpos ali que estavam soterrados. Nossa, é mesmo? A equipe de bombeiro é maravilhosa, o pessoal, mas era uma equipe, assim, não tão grande e era um trabalho muito pesado, então os legendários ajudaram ali. Foi muito triste, sabe, ver aquelas vítimas ali sendo socorridas, né? Uma mãe com uma filha abraçada ali. E a gente ajudou ali, eu acho que não sei se foram 11 vítimas, a gente ajudou a retirar 8 ou 9 corpos. Nossa. Então a gente ajudou e foi muito triste, foi o dia assim mais triste no domingo, né? À noite ali, domingo à tarde, domingo à noite foi muito triste. E a gente trabalhou, tipo assim, de 7 da manhã até 9 horas da noite, praticamente todos os dias. A gente chegava às 7 horas da manhã no Ipatingão, ficava até 9, 10 horas da noite, todos os dias. Foram 10 dias de trabalho que a gente fez para a cidade de Ipatinga. E agora a gente recebeu a moção de aplauso da Câmara, né? Recebemos uma moção de aplauso da Câmara e todos os vereadores assinaram. Isso foi muito interessante, né? Todos eles assinaram. A gente teve, Ronan, mais ou menos assim, uns 120 legendários trabalhando em 3 turnos, né? Olha. Manhã, tarde e noite. Alguns trabalhavam os 3 turnos, alguns trabalhavam um ou outro, porque muitos são empresários e médicos, e aí... Cada um ajudou como pôde, né? Ajudou como pôde, E a gente teve, desses 120 que trabalharam, 130, tivemos uns outros 200 a 300 que doaram também, doaram muita coisa, que às vezes não estava aqui em Ipatinga, está em outras cidades, ou não podia trabalhar com a gente, doaram alimento, doaram colchões. E assim, a gente não tem toda a contabilidade certinha não, mas mais ou menos 60 casas que a gente limpou, né? A gente limpou muitas casas, a gente ficou responsável por um grupo também de apenados, que ajudou a limpar ruas, tudo. Também limpamos igreja, limpamos escola, ajudamos nessa questão das vítimas, ajudamos nos abrigos, também a prefeitura a organizar os abrigos, ajudamos na logística, porque chegava assim, Scania de alimento, empresário tal da cidade de São Paulo, não sei o que lá, mandava um caminhão.
lotado de comida. E a prefeitura não tem gente para tirar esses alimentos do caminhão. O cara mandava, tipo assim, só com motorista. E os legendários iam lá, tirava, descarregava o caminhão todo, ajudava a distribuir esses alimentos. A gente ficou com alguns carros nossos, caminhonetes. Aí a prefeitura falava assim, tal rua foi atingida, o pessoal tá precisando. A gente ia lá e distribuía esse alimento, distribuímos roupas. E contamos com o apoio também das nossas esposas, que nós chamamos de ladies, né? Elas são as mulheres de oração que oram por nós e fizeram um trabalho lindo também nessa época da tragédia aí. E se deixasse, o pessoal ia trabalhar um mês. Só que eu tive que parar porque estava perdendo forças e também porque a gente tinha que seguir a nossa vida, né? Então, a gente conseguiu ali trabalhar 10 dias. Depois a gente fez um culto de gratidão, agradecendo todos os legendários. E, graças a Deus, tivemos também o reconhecimento da sociedade, né? O pessoal falando muito bem de nós, tal. Foi uma coisa, assim, muito espontânea, não foi nada programado, mas foi muito bem organizado também. A gente teve um bombeiro nosso que sabe essa questão de crise e tudo. Ele fez um planejamento no segundo dia. A gente fez tipo um QG mesmo lá no Ipatingão. E aí a gente organizava as equipes. Tinha equipe de logística, tinha equipe que ia limpar a casa. A gente ganhou muita coisa, comprou muita coisa também, entendeu? A gente pegou a galera que estava doando, a gente comprou muita coisa para as casas, ajudamos muita gente. Tipo, por exemplo, a gente precisava de enxada, de pá, de carrinho, de mão. E aí a gente foi comprando essas coisas, ganhando também doações. E a gente conseguiu fazer um trabalho, assim, muito lindo, muito fantástico. Não foi fácil, né? Começo de ano eu estava com a agenda lotada, um monte de reunião, um monte de planejamento e tivemos que parar tudo. Eu parei minha agenda, assim, praticamente 2 semanas que parou, assim. Tanto que essas coisas que a gente está fazendo agora era para a gente estar fazendo mês passado, mas como a gente teve esse delay aí da agenda, mas foi gratificante, porque as pessoas, a gente viu o sorriso no rosto das pessoas e também a gente também pôde levar uma mensagem de esperança também. A gente orava para algumas pessoas, as pessoas estavam muito desesperadas. Teve gente assim, é terrível, sabe? Quando você vai... Às vezes você vê na televisão uma coisa, quando você vai na casa da pessoa é diferente, sabe? Você vê uma casa assim totalmente tomada pela lama, o cara perder sofá, perder tudo. E às vezes nem era casa de pessoas assim, que já não tinha as coisas. Às vezes era uma casa assim... Até uma casa boa, mas o cara perdeu tudo, assim. O cara estava sem saber o que ele ia fazer. Teve um cara que ele falou assim, ó, eu tô com dívida, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como é que eu compro uma coisa. Fala assim, calma. A gente orava com a pessoa, tal. Às vezes doava um colchão, a gente conseguiu muita doação também. Aí, tipo assim, alguém mandava uma doação, vamos supor, Ronan, bairro Bom Retiro, pegava Bom Retiro, levava lá para outro lugar. A gente fez essa logística também, entendeu? Entendi. Ô, pastor... Fui anotando algumas coisas aqui para não te interromper, porque eu tenho feito esse trabalho, sabe, pastor? Para não ficar igual um apresentador famoso aí que fica interrompendo as pessoas enquanto elas falam, os convidados e tudo. Tá tranquilo. Mas, pastor, você falou assim que nem era o propósito do Legendários fazer esse tipo de ação. E quando o senhor acordou no domingo, no dia da tragédia lá, tinha Legendários já de farda indo. O que o senhor acha? Eu tenho uma frase, pastor, que eu falo assim, quando a gente ajuda o céu despretensiosamente, o céu ajuda a gente também. Sim. Tá? O que o senhor acha que levou as pessoas a irem ajudar, mas fizeram questão de vestir a farda do Legendários? Porque qualquer um daqueles homens são homens comuns, eles são médicos, são empresários, são... CLT de alguma empresa e tal. Por que eles decidiram, já que não era um propósito Legendários, não foi não veio uma orientação sua e tudo, por que você acha que eles decidiram vestir a farda? Porque eu estava te falando aqui nos bastidores, antes da gente começar, que eu me interessei em participar do Legendários por dois motivos. Um, por causa do propósito... Eu sinto necessidade de ir, eu acho que a gente tem que sempre buscar nossa evolução moral e tudo e tal, além de eu ser cristão, buscar um encontro com Deus também e tal. Mas o segundo motivo é porque eu acho muito bacana o senso de pertencimento que o Legendários causa, né?
Tem gente que coloca o número do Legendários dele na bio no Instagram. Tem gente que usa a foto do perfil dele no WhatsApp com a foto dele como Legendários e tudo. Verdade. O que levou? O que o senhor acha que leva uma pessoa a querer vestir a farda do Legendários para fazer uma ação fora do evento do Legendários? Então, a gente teve até no Manada, aquele evento que você foi, né? O Coronel Leite. Ele é coronel da Força Aérea Brasileira. Ele tem mais de 10 fardas, né? De gala, de um monte de coisa. Ele já teve muita condecoração da FAB. É um cara que tem muito orgulho de vestir a farda lá do Brasil. Mas ele fala que a farda que ele tem mais orgulho de vestir é a farda laranja, a farda dos Legendários. Eu acredito que, em primeiro lugar, que essa farda, ela não é comprada, né? Ela é conquistada. Então, a pessoa conquista essa farda na montanha. E a farda traz para ela memórias da transformação que ela teve na montanha ou daquilo que realmente corrigiu a rota dela. Daquela correção de rota, daquilo que ela entendeu que ela precisava fazer na vida dela, né? Então, traz um pouco essa memória afetiva à farda. Segundo lugar, também, que a farda, realmente, essa farda das Legendárias traz muito orgulho para nós, né? De pertencer realmente a um movimento. Pertencer a um movimento. Então, traz um senso de pertencimento mesmo, igual você falou, né? Esse senso de pertencimento de ser um legendário. Isso traz muito orgulho para nós, assim, não é aquele orgulho que faz pisar nas pessoas, mas aquele orgulho santo, né? Sei. De falar assim, eu sou um legendário, né? Então, todo mundo que é um legendário, eu creio que ou todo mundo ou boa parte, né? A maioria que é um legendário, ele tem orgulho de falar que é um legendário. Ao ponto de alguns dizer assim, eu não sou nem digno de vestir essa farda, né? Fala assim, não, eu não quero, já ouvi isso na montanha, porque ela traz um certo peso, sabe? Traz um certo peso. Agora, o legendário também, eu falei que não é o foco principal, né? A questão do socorro de vítimas em tragédias, mas sempre que acontece uma tragédia, isso já é uma tradição já nos legendários, há 10 anos, os legendários estão presentes. Então, lá na Flórida teve o furacão ano passado, eles estavam presentes. Lá na Guatemala, onde o movimento começou, né, tem 20 mil legendários lá. É um país pequeno, do tamanho do estado de São Paulo em população, mais ou menos 10 milhões de habitantes. Eles têm muitos legendários, se for pensar no tamanho do país, né? E eles já, se eu não me engano, eles já construíram lá mais de 100 casas para pessoas que moravam em barraco, de papelão, moravam assim, casas muito velhas. Eles já juntaram os legendários, eles constroem uma casa, às vezes 2, 3 dias, junto o pessoal, constrói casas. Então, a gente tem visto isso em vários lugares do Brasil, legendários fazendo essas ações de solidariedade, generosidade, né? Tem projetos sociais que já iniciaram com os legendários, tem... quando existe alguma sobra em algum top, né? Eles ajudam, os legendários ajudam instituições. Então, assim, tem esse princípio, mas não é nada imposto pelo movimento. Entendi. É algo realmente espontâneo dos legendários, né? Porque a gente aprende na montanha que sobre essa questão da solidariedade mesmo, da generosidade, e do homem ser responsável, sente responsabilidade. Então, o legendário traz muito esse senso de responsabilidade. Por quê? Desde Adão lá, você que já leu a palavra de Deus, você sabe que lá, né, Adão, o que ele falou assim? Foi essa mulher aí que você me deu, né? O homem sempre está culpando os outros. Não é só a mulher dele, mas às vezes culpa os filhos, culpa a política, culpa a sociedade, culpa... o ambiente que ele tá, tudo é culpa dos outros, tudo é culpa dos fatores externos e nunca ele assume a responsabilidade. Não, a culpa foi minha, ou eu preciso mudar, quando eu mudo, tudo muda. Ele não entende isso. Então, o legendário traz muito esse senso de responsabilidade. Então, tipo assim, o cara fala assim, agora eu sou legendário, eu não posso ficar no meu sofá vendo o meu irmão que é legendário com a loja dele lotada de barro. O outro lá, né, teve 2 legendários, um perdeu a casa dele foi demolida. A gente agora está fazendo até um curso de milhas agora essa semana. Todo o valor do curso, né, desse profissional que trabalha com milhas vai ser revestido para esse irmão legendário que perdeu a casa dele. A casa dele foi demolida. Então a gente está ajudando ele, a gente fez uma arrecadação também para ele, né? Ajudamos ele para ele reconstruir a casa dele. Teve um outro legendário que ele teve que morar em Airbnb porque
a casa dele foi invadida de barro e a Defesa Civil falou que era para ele esperar, porque tinha um muro atrás da casa dele que estava condenado. Então, assim, a igreja dele ajudou, os legendários também ajudaram, né? Limparam a casa dele, do pai dele. Então, assim, esse senso de responsabilidade. E também essa questão realmente da comunhão, né? Alguns chamam de irmandade, né? Vamos falar assim. Tem essa questão da irmandade, de um ajudar o outro, de um estar servindo ao outro, né? Então, a gente aprende muito sobre o valor do serviço e de fazer a diferença onde a gente está. Então, eu creio que seja isso, assim. Mas não significa também, Ronan, que todos os legendários vão se tornar 100%, vão ser solidários, né? 100% vai... E também não é uma obrigação, é algo assim muito espontâneo. A obrigação do legendário é ele honrar a farda que ele veste, ele ter um testemunho, dar exemplo, né? Existe alguns legendários que até já foram excluídos do movimento, foram, né, afastados por condutas que não condiz com o movimento. Mas a gente está sempre tentando fazer o nosso melhor. A transformação lá na montanha é o começo de uma nova vida, mas a gente está todo dia tendo que melhorar. Por isso que muitos homens querem voltar, querem servir lá, e vão lá e falam assim, nossa, agora eu entendi. Eu não tinha entendido isso, agora eu estou entendendo isso. Entendi. Que é um processo, né? Pastor, eu estudo muito o evangelho e tal. É como estudar o evangelho, né? Sim. O senhor já deve ter lido a Bíblia, já deve ter estudado o evangelho várias vezes e tal. E cada vez que estuda é uma nova descoberta, porque... uma nova revelação, né? O pastor Felipe que leu ano passado já não é mais o mesmo pastor Felipe que está estudando a Bíblia esse ano. Já passou por muita coisa, muita transformação. Cada vez é uma transformação. Eu quero voltar aí numa coisa que o senhor falou, que é de trabalhar o protagonismo. Né? Assim, chamar a responsabilidade para si. E, por incrível que pareça, eu sinto muita falta disso em donos e donas de empresa. Sim. O protagonismo. Ficam assim, tá difícil de achar mão de obra, essa geração que tá vindo aí, não sei o quê e tal. Tem uma frase que eu detesto quando eles falam, que é o seguinte, na minha época eu não precisava disso. Aí eu falo assim, cara, a sua época é agora. Se a sua empresa tá aberta agora, a sua época é agora. Não adianta viver de saudosismo. Você tem que fazer o que funciona agora. E chamar o protagonismo. Se tá difícil de achar mão de obra para a sua empresa, qual que é a sua responsabilidade nisso? Tem gente que até decepcionou com funcionário, não quer mais funcionário, faz tudo sozinho. Faz tudo sozinho. Aí não vai crescer, né? Não vai crescer. Não adianta. E olha só, você falou que você teve burnout em 2019. Isso. Saiu uma pesquisa da Endeavor recentemente, que olha só, 94% dos empreendedores já enfrentaram alguma doença mental. 94%. Eu costumo falar assim, se você não gosta de montanha-russa, melhor não empreender. Porque no mesmo dia, você está lá no topo, no mesmo dia você está lá no topo, sim, tem uma notícia ótima, você fica achando que você tem o melhor negócio do mundo, aí na hora do almoço você recebe uma reclamação de um cliente, aí você já vai lá para baixo, achando que você quer desistir. E eu costumo falar também, vou até te perguntar isso daqui a pouco, eu costumo falar para empreendedores o seguinte, se você não pensou em desistir, ou se você não pensa em desistir pelo menos uma vez por mês do seu negócio, você está empreendendo errado. Ou você está extremamente apaixonado pelo seu negócio e não vê os problemas e tudo, ou tem alguma questão ali. Então, se você não pensa em desistir pelo menos uma vez do seu negócio, você está empreendendo errado. Pastor, e eu já desisti algumas vezes. Inclusive, eu detesto aquelas frases assim, nunca desista dos seus sonhos. Para mim, quando as duas palavras nunca desista estão juntas, tem mais a ver com desobediência, mais a ver com aquela paixão cega, do que com propósito. Acho que desistir deve ser uma opção quando, por exemplo, a sua vida está em risco. Quando a sua família está em jogo. É verdade. Quando você está correndo o risco de perder muito mais do que aquele risco de ganhar coisas que o dinheiro não compra. É verdade. Né? Quando eu desisti, né,
desisti assim, abandonei tudo em 2019, eu tive que tirar um tempo para mim, eu perdi muito também. A gente tinha, né, muitos jovens na igreja, e aí veio a pandemia também, que atrapalhou um pouco, e muitos sumiram, muitos desapareceram, alguns ficaram chateados comigo, porque eu fiquei muito tempo fora, né? Eles me tinham assim como um pai espiritual, como um amigo, mas eu tive que fazer uma escolha, né? Muitas vezes você vai ter que fazer uma escolha, desistir de certas coisas para ganhar outras, né? Para conquistar outras. E a questão do empreendedor, você que trabalha muito com, né, empreendedores, né, comerciantes, pessoas que estão todo dia ali na luta, tentando sobreviver e pagar as contas e ter também um lucro, né? O lucro, as pessoas até têm, no Brasil tem até medo dessa palavra lucro, né? Mas lucro não é algo ruim, não é algo que não é de Deus, né? A gente tem essa figura, essa mentalidade às vezes meio franciscana, né? De tipo assim, não, o lucro, esse daqui é do mal. Mas não, isso não é ruim você dar uma vida melhor para sua família. O empreendedor precisa sim pensar em crescer, em melhorar. Às vezes eu vejo alguns comércios que eles estão a mesma coisa há 30 anos, não muda, o cara não faz uma pintura, não dá uma melhorada, sabe? E aí ele quer melhorar, só que assim, a tolice é você fazer as mesmas coisas sempre e querer esperar resultados diferentes, né? Então eu creio que um dos motivos do Legendário ter crescido tanto aqui na nossa região assim, não estou atribuindo isso a mim, não, porque foi algo da graça de Deus, foi um favor merecido, né? A graça de Deus é um favor merecido. Eu não merecia. Mas eu creio que é o trabalho em equipe. Eu tenho uma equipe muito boa hoje que trabalha comigo e que eu acreditei neles e depois eles tiveram que acreditar em mim. Eu acreditei neles antes deles acreditarem em mim. O problema do empreendedor é que ele quer que o funcionário acredite, né? Acredite nele e antes dele acreditar no funcionário, né? Mas ele precisa acreditar naquela equipe. No começo, quando a gente fez o primeiro top um ano atrás, os meus coordenadores, muitas vezes, eles desconfiavam, às vezes, de algumas coisas que eu decidia. Eles, é isso mesmo? Sabe, aquela coisa assim? E aí, E eu acreditava totalmente neles, eu confiava no trabalho deles, mas eles não confiavam 100% no meu trabalho. Mas quando eles viram, tipo, quando eu tomava uma decisão, era uma decisão correta, eles começaram a confiar em mim. E eles começaram a aprender, a abrir o coração para aprender comigo. E eu também aprendo com eles, claro. Então, assim, às vezes o que falta em nós talvez seja acreditar nas pessoas, ter paciência com as pessoas, entender que as pessoas são diferentes de nós, entender também que a geração é diferente também. Às vezes um dono de uma loja já tem 50, 60 anos, né, até mais de 70, e às vezes não entende que é uma geração diferente. Não é que é uma geração preguiçosa, não é isso. Mas às vezes é uma forma diferente que você tem que treinar ela, é uma forma diferente, que a linguagem é diferente, o compromisso deles é diferente. E a gente precisa discipulá-los, a gente precisa treiná-los. Isso não é fácil, eu sei. Às vezes você treina alguém, a pessoa te abandona, quer fazer um negócio igual o seu. Mas a gente não pode desistir das pessoas. A gente não pode desistir de treinar as pessoas e acreditar nas pessoas. Porque sempre vão ter pessoas ruins, sempre vão ter pessoas, às vezes, com caráter ruim, mas sempre vão ter aquelas pessoas que Deus vai mandar para te ajudar. Foi o que aconteceu comigo. Eu tenho uma equipe hoje, assim, uma equipe maravilhosa, que ontem mesmo a gente teve uma reunião, comendo churrasco, assim, comendo carne, na casa de um deles lá, chamou a gente, vem aqui comer uma carne aqui, e a gente teve uma reunião para decidir, para falar sobre os erros que a gente teve para não cometer de novo. Então a gente fez uma reunião pós-top para ver o que a gente pode melhorar, né? Então é muito importante isso. E comunicação também, uma coisa que atrapalha muito em qualquer empreendimento, qualquer negócio, é a falta de comunicação. Ah, mas o funcionário fez isso, mas você explicou para ele que não era para fazer isso? Que às vezes a gente quer cobrar das pessoas algo que a gente não ensinou, a gente quer cobrar dos nossos filhos algo que a gente não ensinou para eles, a gente quer cobrar de um funcionário algo que a gente não explicou, quer cobrar de um sócio algo que a gente não conversou, que não foi conversado. Então conversa, senta na mesa, né? A gente gosta de decidir as coisas na nossa equipe, nada formal. A gente decide igual nós dois estamos aqui, numa mesa, né? Comendo algo, bebendo algo, conversando como amigos. Isso é maravilhoso, porque isso
gera o quê? Gera unidade. A unidade é muito importante. Então, é o amor, a honra e a unidade. As 3 coisas são importantes. Pastor, eu fui anotando algumas coisas aqui, porque tá muito rico isso. Vou falar de trás para frente, assim. Primeiro, que você falou ali daquele empreendedor que tem que acreditar nas pessoas e tal. O Abílio Diniz, ele costuma, já saudoso, né? Abílio Diniz, ele costumava falar assim, que empreender é contratar as pessoas certas e não fazer nada para atrapalhá-las. É verdade. E aí, tem uma frase que eu gosto muito, é frase de internet, já procurei, não achei o autor, mas que diz o seguinte: se nem você é do jeito que gostaria de ser, por que você exige que a outra pessoa seja? Essa é forte. É verdade. E uma outra coisa, a gente costuma falar lá na Tutorianos que a gente não atende empresas, a gente atende os donos das empresas. Uhum. E aí eu costumo falar para ele o seguinte, assim, pro dono da empresa lá que a gente tá atendendo, ou pra dona, cuidado quando você mostra para as pessoas que você dá conta de resolver tudo, porque você vai começar a ficar cercado de pessoas que não resolvem nada. É verdade. Então o dono quer... delegar. Toda vez que a equipe não faz alguma coisa, ele vai lá e faz. Toda vez que, até em casa, maridos, esposas, que o marido não faz alguma coisa, a esposa vai e faz. Então essa frase serve para dentro de casa, serve para dentro da empresa, serve lá para legendários. Que é, toda vez que você mostra para o mundo que você dá conta de resolver tudo, você se cerca de pessoas que não resolvem nada. Então a gente tem que pensar muito nisso. E a terceira coisa que... E o perfil que você falou também é muito importante. A gente analisar o perfil das pessoas. Porque às vezes a gente delega para uma pessoa que não tem o perfil para aquela área. Uhum. Então a gente tem que saber qual que é aquela área. Uhum. Então a gente, por exemplo, lá a gente tem várias coordenações em áreas diferentes. Uhum. Então assim, tem gente que tem coordenação lá que exige um cara mais sanguíneo, sabe? Sei. Cara assim, mais... pra frente, pra cima, um cara mais alegre. Tem coordenação lá que tem que ser um cara colérico, sabe? Tem que ser um cara assim. E outras, um cara talvez mais fleumático, mais melancólico. Então, a gente tem que olhar a personalidade, tem que olhar o perfil da pessoa, tem que olhar a experiência dela nessa área também. A experiência conta muito também. Sim. Se ela já participou dessa área. Porque se ele não tiver experiência, aí você tem que ir lá do beabá. Uhum. Você tem que treinar, tal, e treinamento, você treinar uma pessoa não é fácil, ainda mais para quem já treinou muito e já tá mais velho, já tá cansado de treinar, né? E às vezes não ter o resultado que precisa. Então, tem que analisar muito o perfil também, né? Isso aí. Aí, pastor, o senhor falou de lucro. Eu costumo falar que lucro, dinheiro, ganhar dinheiro, só vai ter problema em dois momentos. É o como você alcançou aquele lucro, se não foi de forma honesta. O caminho é muito importante, né? O como você alcançou aquele lucro e o que você faz com o dinheiro que você ganhou, que você lucrou. Se você usar o dinheiro para abençoar a sua família, para abençoar as pessoas que trabalham na sua empresa, para abençoar, fazer o dinheiro girar, melhorando a vida das pessoas, isso aí entra num ciclo de mais lucro, né? E lá na Tutorianos, pastor, a gente demite cliente. Olha que doideira. A gente demite cliente quando? Principalmente quando... Só quer preço, né? Não bate os nossos princípios e valores. Vou te contar um fato curioso aqui. Teve uma vez que a gente estava atendendo uma salgadeira. Ela faz salgadinho, empada, coxinha, quibe, salgadinhos. E aí, a gente estava batalhando lá para descobrir uma forma dela melhorar a lucratividade do negócio dela. E a gente chegou para reunir com ela. Ela virou e falou assim: Ronan, Dani, descobri uma forma de aumentar em 2 ou 3% o lucro da minha empresa. Eu falei: é mesmo? Como? Não, já orientei minhas salgadeiras aqui. Toda vez que alguém pedir 3 centos de alguma coisa, 2 centos de alguma coisa, ou seja, toda vez que alguém pedir mais de 1 cento de salgadinho, eu falei para elas colocar 97, 98, porque ninguém conta mesmo. Aí já é desonesto. Aí não é um tipo... Aí onde que estava o problema? Lá no como. Ela estava querendo aumentar o lucro através de uma forma desonesta. Aí a gente demitiu,
porque não quero fazer nada para atrapalhá-la, mas também não quero fazer nada para esse tipo de negócio prosperar. Exatamente. Entendeu? Porque o princípio vale muito, né? Se você quebra um princípio, ele vai te quebrar depois. Isso. Então não tem como. A palavra de Deus, ela fala sobre essa questão, né, do dinheiro. Ela fala o seguinte: o trabalhador é digno do seu salário. Então, todo mundo que trabalha é digno do seu salário. A gente não deve ser jamais a favor de uma escravidão, né? Uhum. Às vezes a gente quer escravidão para o outro. A gente fala assim, né? Por que esse cara tá ganhando dinheiro, não sei o que lá, mas a gente não quer para nós. Então, tudo que a gente quer para o outro, a gente tem que... Quer dizer, quer para nós, a gente tem que querer para o outro. Isso que Jesus ensinou, né? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. E a palavra de Deus também fala uma coisa muito interessante, Ronan. Que Deus, ele dá pão ao que come e semente ao que semeia. O que significa isso? A semente, ela deve ser plantada. A gente não deve comer a semente. E o pão, a gente deve comer o pão. O problema de muitas pessoas em relação a essa questão do lucro ou da questão do empreendimento é a mentalidade de escassez. Todo mundo que já viveu escassez na sua infância tem a tendência, não significa que vai ser assim. Todo mundo já viveu escassez, tem duas tendências de extremismo. Ou o cara vai ser o cara que, igual você falou, que vai gastar para esnobar, só para aparecer, né? Gasta com coisas que supérfluo o tempo todo, que não há necessidade. Ou o cara vai só juntar. Né, o cara tem... Eu conheço um cara em Belo Horizonte que ele tinha 120 apartamentos, ele catava latinha na rua. Nossa. Ele andava com uma Brasília. Foi o meu pai comprou um apartamento desse senhor. Ele era uma mentalidade totalmente de escassez, porque ele ganhou muito dinheiro, mas um dia ele foi pobre e ele achava que ia perder tudo se não juntasse. Então ele não vendia nada. Ficava com aquele negócio, não vendo nada. E tem muita gente que é assim. Então todo o extremo chama o outro extremo. E a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que a Bíblia dá esse equilíbrio pra gente. Come o pão e planta semente. Invista parte, mas também usufrua daquilo que Deus está te dando. Então é o que você falou aí, de você usufruir com a sua família também. Aquilo que Deus está te dando. E o que você falou é muito interessante, que é a questão da forma que você lucra, né? É importante o caminho, que nós não somos maquiavélicos, Deus valoriza todos os processos, né? A gente tem que seguir o processo. A Bíblia diz que o caminho de Deus é estreito, o caminho largo leva à perdição, mas o caminho estreito, que é Jesus, leva à vida. Então, muitas vezes o caminho é árduo para você fazer as coisas de maneira correta, mas Deus vai valorizar isso no final. E a forma que você também recebe aquilo que Deus te deu. Como que é bom a gente compartilhar os segredos, igual você está fazendo aqui no podcast, você está compartilhando segredos. Você está sendo generoso, coisas que você poderia guardar só para você, você está distribuindo com outras pessoas. E assim, Deus vai te abençoar, porque você não está gastando só com você mesmo. Os seus segredos, o seu conhecimento, você está... aqui é gratuito, né? Ou no YouTube vai estar aí para todo mundo. Esses segredos você podia estar cobrando uma mentoria, eu podia estar fazendo isso, mas você está abençoando. E Deus vai te abençoar dessa forma também. Amém. A nossa missão na Tutorianos, pastor, é ser o apoio que você precisa e merece para alcançar o futuro que você deseja através da sua empresa. Então, esse podcast é uma forma da gente estar cumprindo com a nossa missão. Na nossa missão nem aparece a palavra consultoria, mentoria, porque a consultoria e a mentoria é uma forma da gente apoiar. Sim. Mas quando eu faço esse podcast, eu estou apoiando. Quando algum empreendedor, algum dono ou dona de empresa me liga e fala, Ronan, você tem o telefone do pastor Felipe? Tem. Aí eu passo. Mas aqui é difícil falar com esse homem, tá, gente? Para responder mensagem no WhatsApp, então, pelo amor de Deus, mas tá bom. Pastor, eu quero voltar um pouquinho no que o senhor falou, que todo mundo fala assim, a vida do empreendedor é difícil e tal, mas a minha vida mudou depois que eu aprendi a curtir o processo. Como é que é a frase que tem nas costas do legendário? Desfrute o caminho. Desfrute o caminho. Eu quero trazer isso para o empreendedor. Depois que eu aprendi a desfrutar o caminho, minha vida como empreendedor, como dono de empresas, mudou totalmente. Porque as pessoas não aprendem a curtir a jornada. E a gente vive num mundo de muito imediatismo hoje em dia, pastor. O senhor falou da semente
e do pão. Mas tem que semear a semente. Tem que lavrar a terra, preparar, tem que regar, para depois colher. E as pessoas hoje em dia, eu recebo gente lá, não, eu montei minha empresa tem 1 ano e eu não tô vendo lucro, que não sei. Eu falei, calma, cara, tem as etapas. Eu costumo falar o seguinte, uma mulher costuma, geralmente precisa de 9 meses numa gestação. Mas se eu arrumar 9 mulheres, elas não geram uma criança em 1 mês. Então, muitas vezes, não é falta de recurso, é tempo, é processo, é amadurecimento, é o plantio, a semeadura para depois colher. Então, as pessoas não estão aprendendo a desfrutar o caminho e querem colher muito rápido, sem ter semeado ou sem ter cultivado ali, cuidado daquela semente, também, né? Sem perseverança, né? Eu falei aqui que eu não gosto daquela frase assim, nunca desista dos seus sonhos, mas também tem um problema. Tem pessoa que está desistindo de primeira. E a semente, ela vai sempre ter a natureza, a sua colheita vai ter a natureza da sua semente, né? E tem sementes que são mais demoradas, né? O café é mais demorado que o milho, que eu saiba, né? Então, você vai plantar o eucalipto, vai demorar mais, mas o resultado vai ser... Você vai ter um lucro maior, né? Você Exatamente. Vai ter um retorno maior. Então, assim, tudo tem seu tempo e tudo tem seu preço, né? Se você quiser pagar um preço pequeno, você vai colher pouco, né? O Muita Legendário, gente por exemplo, foi assim, foi em 2019. Aí insistia para os caras irem, eles não ia de jeito nenhum. Em 2021 que eu consegui mandar dois doidos lá da igreja que foi, né? Que um trabalha comigo hoje, que é meu assistente, o Antônio. Aí 2021, aí começou aí 2021, aí eu comecei a servir, 2021, 2022, 2023 eles começaram a falar pra gente abrir a pista, depois de 3 anos que eu tava servindo. Aí a gente apanhou até. A gente tinha 12, depois fomos para 20, 30 legendários. Apanhamos para conseguir montar a nossa pista em 2023. A gente foi conseguir montar em janeiro de 2024. Com quantos legendários? Conseguiu fazer. Aí a gente já tinha quase 100 legendários, janeiro de 2024. Aí que a gente conseguiu montar a nossa pista. Aí tivemos nosso primeiro top em junho do ano passado. Então, depois de 5 anos já, quase 5 anos que eu já tinha me tornado um legendário. Então, foi um processo. E às vezes o cara quer atingir, né? O cara quer subir de elevador, mas tem a escada, né? Tem um caminho. Exatamente. E o que você falou, né? Desfrutar. Eu creio que uma das formas da gente desfrutar o caminho é a gratidão. Quando a gente começa a reclamar, a gente só vê aquilo que tá ruim, né? A gente vê só a nuvem preta. Mas quando a gente começa a agradecer, a gente começa a ver que, olha, aquilo ali vai trazer chuva, vai trazer fruto, vai trazer colheita. Então, a gente começa a ver o lado positivo das coisas, né? Então, é uma coisa difícil, às vezes, do empreendedor, né? Porque ele tem que começar pequeno. Meu pai sempre falava assim, não desprezes os humildes começos. Nunca desprezes os humildes começos. Que é ali que você vai plantar a base, né? A base sólida para depois você ser grande, né? Jesus falou, ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, você tem que ser fiel naquele pouco ali, sobre o muito vai te colocar. E aí, se você me der licença, assim, contar rapidinho 2 histórias da Bíblia, né? A Bíblia conta a história de 2 pessoas. Uma é Sara, que Deus prometeu para Abraão um filho, para ele e para Sara. Só que Sara não quis passar pelo processo. E ela falou, tá demorando muito esse filho. E ela entregou a serva dela pro marido dela. E aí teve Ismael. E aí deu aquela confusão toda, que até hoje dá confusão, né? E aí o outro cara que foi José. José, ele teve o sonho lá com 17 anos, que ele ia reinar, que a família dele ia se prostrar a ele e tudo. E ele contou esse sonho para as pessoas erradas, né? Que tinham inveja dele e elas quiseram matar ele. A própria família dele quis matar ele. Ele foi escravo, foi acusado falsamente, foi prisioneiro. E só depois ele se tornou um governante, né? Se tornou ali um segundo homem do Egito. Mas o sonho dele veio se tornar realidade depois de 7 anos de vacas gordas.
ele juntou ali muito recurso, ele teve aquele princípio que a gente chama de José, né? Ele juntou as sementes ali para plantar na hora certa, para ele ter o pão na hora certa. Então, era 7 anos de fartura que Deus ia dar para o Egito e 7 anos de pobreza. E aí, depois desses 7 anos que ele estava reinando no Egito, estava governando o Egito, aí sim o sonho dele se concretizou. Então, foram depois de muitos anos, mas ele viveu o processo. E no processo ele teve momentos extremamente difíceis, né? Ele foi preso falsamente, foi acusado falsamente, ele se tornou escravo, ele ficou, né, ali esquecido na prisão, ele pediu para lembrarem dele, fazer justiça com o nome dele, ele ficou esquecido, mas uma hora chegou a promessa de Deus na vida dele, chegou o plano de Deus na vida dele. Então, assim, ele viveu o processo e aconteceu tudo conforme Deus queria. Agora, Sara não conseguiu viver o processo, por quê? Às vezes a gente é ansioso, às vezes a gente é igual você falou, a palavra certa, imediatista, né? A gente é tudo bom, é muito bom você ter um lanche rápido, chegar rápido um lanche, uma pizza, tudo isso é bom, mas nem sempre as coisas boas da vida vão ser assim. Às vezes vai levar muitos anos pra gente fazer, né, acontecer, pra gente começar algo novo. E a gente tem que tomar cuidado para também não dar um passo maior que a gente tem que ter fé, tem que ter ousadia, não podemos ser passivos, tem que trabalhar bastante para crescer, sempre crescer. Mas tem que tomar cuidado, às vezes, de não dar um passo maior que a nossa perna também. Tem gente que fala assim, pastor, vamos colocar 1000, legenda, vamos fazer um de 1000. Não, cara, calma, vamos fazer as coisas acontecerem de uma forma correta para a gente não perder a qualidade, porque um dos princípios nossos é a excelência. Se você faz algo que você não tem capacidade de fazer, você vai perder a sua excelência. E excelência é extremamente importante. A excelência é um princípio do reino de Deus. Então, a gente cresceu, por exemplo, a gente foi de 156 formados, depois a gente foi para 203, depois a gente foi para 254 e agora 286. Aí o próximo a gente vai dar um passo maior, mas por quê? Hoje a gente tem uma capacidade maior administrativa. A gente trabalhava só com voluntários, hoje a gente já tem alguém que está nos ajudando, né, nessa questão da logística, porque é uma logística muito grande num top. Então, assim, hoje a gente já tem uma capacidade melhor de visão. A gente vai dar um passo um pouco maior, mas não um passo assim gigantesco, que a gente tem que fazer as coisas segundo o nosso tempo e segundo a nossa capacidade. Assim nós vamos multiplicar e vamos crescer. Então, é a mesma coisa um lojista, ele tem que ter controle de dados, um dono de uma indústria, de uma empresa, ele tem que ter os dados da forma que ele está crescendo, ele tem que buscar o crescimento, né? Ele tem que ter fé, né? Não tem como não ter fé, né? Tem que ter fé, garra, né? Tem que trabalhar bastante. Eu, particularmente, sim, trabalho bastante. Poderia, talvez, ser mais focado, trabalhar mais, mas tem que ter também, né, a responsabilidade de fazer o nosso melhor, tá certo? Pastor, confio tanto nisso que eu gosto muito de uma frase, e tem várias passagens no texto que é sempre Deus, Jesus, nos convidando a ter iniciativa, né? Sim. Levanta-te e anda. Bata a porta e ela se abrirá. Isso. Então Busque sempre... e encontrará. Busque e encontrará. Peça e receberá. Peça e receberá. Exatamente. Né? E aí eu gosto muito de uma frase que não é bíblica, mas que diz o seguinte: confie em Deus, mas tranque o carro. A gente tem que fazer a nossa parte, né, pastor? Mas isso daí é bíblico. Pois é. Vou te falar onde está na Bíblia isso aí. A Bíblia fala assim, se Deus não vigia a cidade, em vão vigia a sentinela. É isso. Então, a Bíblia não fala que tem que acabar com a sentinela. Tem gente que fala assim, não, eu não preciso de seguro não, porque Deus é meu seguro. Já vi gente falando assim. Mas a Bíblia não fala que você tem que falar assim, não tem que ter sentinela. Ele fala assim, em vão vai ser a sentinela se Deus não estiver ali. Isso aí. Mas o fato de Deus estar ali não significa que você tem que cancelar a sentinela. Então, é isso aí que você falou, trancar o carro. Pastor... Estamos chegando ao final do nosso episódio aqui. Foi muito bom. Muito obrigado aí pela sua presença. Uma última mensagem para quem está nos ouvindo aí. Pastor, o que a gente não pode terminar esse podcast sem você deixar de recado aí? Olha, quanta coisa boa que a gente falou aqui. Muita coisa boa. Graças a Deus, foi um papo muito gostoso.
E quero convidar, né? Antes de deixar a mensagem, quero convidar o pessoal a seguir nossas redes sociais, né? Legendário, Leste MG, do Leste Minas. Tem os Legendários Brasil também, tem Legendários... Agora a gente tem 42 pistas no Brasil, né? Então tem vários Legendários aí, tem de Belo Horizonte tem vários. Mas eu quero convidar todos os seus seguidores aí para seguir nosso Instagram, tá? Para acompanhar nosso trabalho. Convidar os homens aí para participar também. Não desistir, se não teve vaga. A gente vai abrir mais vagas pro top de outubro. Vamos ter top em Valadares também, em outras cidades aqui do Leste de Minas, saindo e voltando para outras cidades aqui do Leste de Minas. Nós temos Legendários em vários lugares do Leste de Minas. E, assim, o que eu gostaria de deixar de mensagem aí para o pessoal que te acompanha é buscar realmente, sabe? Saber o seu propósito de vida, não desistir, eu não vou falar não desista dos seus sonhos, né, que você falou que não gosta dessa frase, mas não desistir de saber aquilo que Deus tem para você, que você vai ser feliz, realizado nesse lugar, né, como você fez uma coisa que tinha nada a ver, eu também fiz comunicação e direito, não trabalho na área, mas você buscar conhecer aquilo que Deus te chamou para você ser, porque neste lugar você vai ser muito realizado. E não esquecer que família foi a primeira instituição criada por Deus. Né? Não foi igreja, não foi centro educacional, não foi o podcast legendário. Né? A primeira instituição, organização que Deus criou foi a família. E ele viu, né, que não era bom que o homem estivesse só. Não é bom a gente andar sozinho. Então, assim, não anda sozinho. A gente costuma dizer no Legendário que o homem só é presa fácil. Isso aí. Então, ande, sabe? Dê ouvidos à sua mulher. Ela sabe, ela tem um olhar diferente de você. Mulher, dê ouvido pro seu marido também. Comunique. Não desista dos seus filhos, né? Da sua família, porque eu acredito que esse é o nosso maior patrimônio. Não adianta a gente ter um monte de coisa e terminar sozinho a nossa vida, né? A gente precisa realmente ter pessoas que nos amam e para isso a gente precisa amar as pessoas. Porque, como elas são, respeitando o tempo de cada um. Exatamente, as diferenças de cada um, né? E sabendo que Deus, ele muitas vezes quer corrigir a nossa rota, aquilo que a gente faz errado, mas ele nos ama. E a gente tem que ser assim também, amar as pessoas. Claro que a gente não precisa concordar com tudo que elas fazem, não significa que a gente não ama alguém se a gente achar que a pessoa não está num caminho correto, mas a gente tem que amar porque amor é uma decisão diária, não é um sentimento. As pessoas têm muito assim, um sentimento, eu não tenho mais amor por essa pessoa, mas amor você decide todos os dias amar. Porque se não fosse decisão, Jesus não ia mandar como mandamento. Se fosse uma sensação, Jesus não ia pedir para a gente amar. Ele pediu para que a gente ame, porque o amor é uma decisão diária. Então ame o seu próximo como a ti mesmo, ame a Deus acima de todas as coisas e busque conhecer o seu propósito, né? Não desistindo da sua família. Então essa é a mensagem que eu queria deixar. Excelente. Raul. É isso aí. Amor, honra e unidade. Um boné lindo aqui do Legendários, ó. Esse boné aqui foi chamado de plataforma. Plataforma? Ele foi dado só para os diretores do Brasil. Legal. Esse boné. O pastor Tchep, ele fez uma mensagem de plataforma, aquela que eu preguei aquele dia, né, da Figueira Brava, e aquela mensagem, eu copiei aquela parte dele, né, que eu coloco os homens ali, e muita gente fala, tá subindo em cima do cara, mas não viu o contexto ali, eles estavam representando a Figueira Brava, onde Zaqueu subiu para ver Jesus, que ele era baixinho para ver Jesus. E o Legendário é isso, é uma plataforma para que outros possam vencer. A gente tem visto, Ronan, só finalizando aqui, né? Homens, assim, que tinham um sonho de empreender e não tinha coragem. O cara vai na montanha, volta e abre uma empresa, tá tendo sucesso, já contratando gente, liderando pessoas. O cara que era tímido, não conseguia liderar nem a casa dele, a mulher que tinha que fazer tudo. O cara volta assim como um leão, era um gatinho, virou um leão. Mas... E esse é um dos propósitos legendários, de ser uma plataforma para que homens possam crescer e através deles as suas famílias, suas esposas, seus filhos possam crescer e a sociedade possa ser transformada.
Excelente. Estamos chegando ao final do nosso episódio, mais um episódio de sucesso com certeza. Se você curtiu e acha que tem alguém que precisa ouvir esse nosso episódio, encaminha. Não deixe de se inscrever no nosso canal, porque a gente vai vir com mais novos episódios. Nosso podcast está cada vez crescendo mais também. Pastor, muito obrigado. Que Deus abençoe aí a sua jornada. E a mensagem que eu tenho para finalizar aqui, que eu também sempre deixo a minha mensagem, eu vou parafrasear os legendários. Você que é dono ou dona de empresa, aprenda a desfrutar o caminho. Verdade. Isso mudou a minha vida como empreendedor. Aprendi a desfrutar o caminho e ficou muito mais leve empreender. Muito obrigado pela sua audiência. A gente não perca o nosso próximo episódio e não deixe de se inscrever aí no nosso canal. Valeu, um abraço e fica com Deus. Yeah.